Eu fui convidado para conversar com vocês sobre esse tema, implementando igrejas relevantes para um novo mundo. Eu percebi que a palestra que vem em seguida, que é a da banda principal, eu sou a bandinha que introduz a noite, depois tem a banda principal, né? Vai abordar mais a questão do novo mundo. Então eu vou me restringir a falar um pouco mais sobre a igreja relevante para esse novo mundo. E para tanto, eu vou ler um texto bíblico, porque senão vão dizer que a palestra não vale, porque não tinha texto bíblico, né? Então, em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, um texto bem desconhecido de todos vocês, diz assim: Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Bom, deixa eu voltar um pouquinho, alguns anos para trás. Eu costumo dizer que você entende melhor os conceitos e as ideias de uma pessoa quando você conhece um pouco mais da história da pessoa. A vida me ensinou isso. Antes de criticar as ideias de uma pessoa, preste atenção na história da pessoa. A história muitas vezes é a chave hermenêutica para você entender os conceitos e as ideias. E eu iniciei o meu ministério pastoral no ano de 87. E eu comecei o meu ministério numa igreja na periferia da cidade de São Paulo, uma igreja chamada Igreja Presbiteriana de Pirituba. Era uma igreja tradicional. O pastor que ali estava, ele já era pastor ali há 17 anos. Era uma igreja tipicamente convencional dentro dos moldes presbiterianos, ou seja, ela tinha escola bíblica dominical todo domingo às 8 horas da manhã, um culto às 6 horas da tarde no domingo e um culto doutrinário quinta-feira às 20 horas, um culto doutrinário que ninguém ia, mas se eu opinasse sobre a possibilidade da gente terminar com aquele culto, eu era mandado embora da igreja no mesmo dia. Então assim eu comecei o meu ministério. Por 8 anos eu pastoreei aquela igreja. Ali eu aprendi muitas coisas. Ali eu vivi o que eu chamo da minha adolescência ministerial. Eu vi Deus fazendo muitas coisas que eu jamais faria ideia que seria possível ver acontecer numa igreja tradicional, convencional, presbiteriana. Em 95, eu estava muito cansado. E eu fui convidado por um professor de uma universidade norte-americana para gastar um tempo estudando e ter a possibilidade de escrever um pouco sobre a minha experiência naquele bairro da periferia de São Paulo. E então eu fui para os Estados Unidos e ali eu passei 2 anos. No entanto, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava patavinas de inglês, nem entendia nada. Até hoje eu não falo grande coisa. Mas então, para que eu pudesse fazer um mestrado, eu fui primeiramente para uma universidade secular e entrei num curso de inglês para estrangeiros. E aquele curso mudou a minha vida. Um curso de inglês para estrangeiros. Foi o melhor curso em missões que eu peguei nos meus 2 anos de mestrado nos Estados Unidos. Por quê? Ali, eu fiz amizade com 2 caras. Um deles era um japonês, executivo de uma indústria de papel. O nome dele era Hire. Ele era
eu vou dar um jeito nesse negócio aqui, peraí. Pronto. O nome dele era Hirê, e ele era budista. O meu outro amigo era o Razif. O Razif era um malasiano, filho de sheik, muçulmano. E eles se tornaram os meus 2 melhores amigos naquele período. Todo final de tarde a gente se encontrava para tentar jogar tênis juntos. Todo intervalo de aula a gente sentava numa mesa e a gente tentava conversar com um pouco do vocabulário de inglês que nós tínhamos em comum. E como o Razif estava longe da família dele, e o Hirê também, e eu estava com a minha família nos Estados Unidos, não eram poucas as noites que eles apareciam em casa, às vezes trazendo comida, dizendo, nós não temos aonde ir, então nós viemos para a sua casa para a gente comer juntos. E ali eu aprendi, por exemplo, quando uma vez eu pedi uma pizza para a gente poder comer juntos, e eu me esqueci que o Razif estava presente, e a pizza, quando chegou, eu me lembrei que era de pepperoni, e não ia pegar bem para o Razif comer pizza de pepperoni. Então eu, escondido dele, fui para a cozinha e tirei todos os pepperonis, e tive que comer pizza de pepperoni como se fosse pizza de mussarela, só para agradar o meu amigo muçulmano. Mas naquele período, eu descobri uma coisa na minha vida, que, como eu disse, mudou grandemente a minha visão de mundo e de ministério. Porque naquele momento eu parei para pensar que desde 1983, quando eu fui para um seminário presbiteriano, e depois, a partir de 87, quando eu me tornei pastor de uma igreja presbiteriana, por aproximadamente 12 anos, eu convivia diariamente, de manhã à tarde e à noite, com crente. Depois de casado, eu ia dormir com crente. Eu acordava com crente. Eu passava o dia inteiro conversando com crente. E eu não me dava conta do quão mal isso estava fazendo para a minha vida. Eu não sabia mais conversar com pessoas que não eram crentes. Eu estava numa fase da minha vida que, se eu entrasse numa loja de sapato e tivesse que chamar o vendedor, eu chamava ele de irmão. Né? Você já se pegou fazendo isso? Você para e fala com o frentista do... Ô irmão, né? Você está tão viciado no gueto, no ambiente, que você não consegue mais conceber um mundo, conversar com pessoas do lado de fora da igreja e nem perceber quais são as inquietações, as reais preocupações dessas pessoas. O Hirê e o Razif, eu não conheço o destino deles hoje, mas eles iniciaram um processo de Deus na minha vida, porque depois do Hirê e do Razif, eu tomei uma decisão. Eu quero me relacionar com aqueles para quem eu fui enviado. E no período que eu ainda estava nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Brasil, no Brasil, eu voltei para ser professor de seminário. Foram 4 anos de profundo deserto existencial na minha vida. E como professor de seminário, eu podia, de final de semana, visitar igrejas. Né? Então, naquela época eu comecei uma brincadeira que contribuiu com esse processo que Deus começou na minha vida com o Razif e com o Hirê. Eu, domingo de manhã, acordava e, enquanto tomava café da manhã com a Sônia, com as crianças, eu quieto no meu canto, eu tentava criar um personagem. E eu dizia: hoje eu sou um microempresário que está sendo pressionado por um fiscal que quer suborno, e ou eu pago o suborno, ou a minha empresa vai para a falência. O meu casamento também está numa draga danada. E eu me lembrei nessa manhã
de um amigo que uma vez me convidou para ir na igreja dele. Eu sempre rejeitei isso, mas hoje, nessa draga da minha vida, eu decidi que eu vou na igreja do meu amigo. Quem sabe Deus fale alguma coisa para mim. E eu entrava na igreja, assim, meio que encarnando aquele personagem na minha mente. E tentando pensar, como que aquele cara se sentiria nesse negócio aqui? Primeira coisa que eu descobri. O que normalmente os crentes mais gostam é o momento mais aterrorizante para os não crentes. O que a gente usa chamar de louvorzão. Crente adora. Crente acha que o louvor foi bom, se assim, arrepiou umas 3, 4 vezes. Enquanto não arrepia da terceira vez, não está ungido o momento de louvor. Mas você já se colocou no lugar de uma pessoa que nunca pisou numa igreja? Para você perceber quão difícil é você entrar num ambiente, primeiro, que já foi difícil você tomar a decisão de ir, mas você entrou porque você está com uma profunda necessidade de ouvir Deus falar para a sua vida, mas você quer ficar num canto quieto, mas sobe um cara e diz assim: vamos lá gente, todo mundo animado, fica em pé, vamos lá, vamos cantar esse, estou vendo gente de boca fechada, vamos lá, quero ver, todo mundo cantando, mais alto, e o cara não sabe a letra, o cara não sabe a melodia, e de repente entra em cena a coreografia, e o povo começa a pular, 2 passinhos para a direita, 3 para a esquerda, e levanta a mão direita, e levanta o pé esquerdo, e levanta a mão esquerda, o cara entra em pânico. Mas existe uma vantagem nesse negócio. A igreja faz o cara orar. Porque quando o cara está no meio desse negócio, ele ora. Sabia disso? Ele se abaixa e diz: Senhor meu Deus, eu não te conheço direito, mas se o Senhor me livrar dessa, eu prometo que nunca mais entro numa fria como essa. Aí chegava a hora do sermão, e o cara começava a discutir lá do púlpito, o que um tal de Martinho Lutero tinha dito, o que João Calvino pensava, o que filósofo tal dizia, o que o psicólogo tal contestava, o que a palavra grega para servo significa, e ele dizia, porque a palavra aqui traduzida por servo significa doulos, que no grego significa servo. E o cara ficava durante meia hora, 40 minutos, dando voltas. E eu pensando, meu Deus, ainda bem que eu não sou aquele cara que eu idealizei nessa manhã. Porque se eu fosse, ao ir numa igreja, o meu desespero teria aumentado. Deus não falou comigo. Por sinal, o que essa igreja canta, o que essa igreja fala, o que essa igreja reflete, não tem absolutamente nada a ver com a minha vida e com a minha realidade. Bom, esse processo que começou lá com o Hireiki Razif, e que perdurou durante 4 anos que eu fui professor de seminário, culminou num momento da minha vida, em que na cidade de Campinas, onde eu lecionava, eu comecei a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas, e gradativamente eu desafiei aquele grupo de pessoas a nós fazermos daquele grupo um grupo de estudo da Bíblia para pessoas que jamais pisariam nas nossas igrejas. E aí eu tive que me reinventar como pregador, ou me reinventar como expositor. Eu tive que
aprender a diagnosticar as perguntas que as pessoas estão fazendo. Eu tive que perceber que a palavra só se torna relevante quando ela é a resposta das perguntas que as pessoas estão fazendo. E a partir daí surgiu a experiência da plantação da igreja, que hoje a gente chama de Comunidade Presbiteriana Chácara Primavera. E a partir da Chácara Primavera, como o Ari estava dizendo, Deus tem feito uma coisa muito bonita, que é jovens se inspirando na experiência e dizendo: eu também quero plantar uma igreja voltada para os de fora, e igrejas nascendo aqui e acolá. Hoje a nossa comunidade tem 12 anos de existência e nós estamos envolvidos na 20ª filha. Nós já estamos plantando a 20ª igreja filha, que tem, cada igreja tem o seu estilo, tem a sua forma de atuar, não tem modelo, não tem padrão para absolutamente nada, mas tem duas características. Nós queremos igrejas que sejam altamente comprometidas com o Evangelho, centradas no Evangelho. Isso significa integridade. Por outro lado, nós queremos igrejas relevantes, pertinentes, em diálogo com a cultura, igrejas que falem ao coração do homem e da mulher, inseridos na realidade contemporânea real. Igrejas para os de fora, igrejas que às vezes alguns crentes visitam e eles se sentem desconfortáveis, porque não é a igreja do sonho deles. E aí eu tenho que dizer para os crentes que aparecem e depois querem fazer críticas acerca do que nós podíamos fazer para sermos uma igreja melhor, na ótica dos crentes, e eu tenho que lembrá-lo: meu querido, nós não somos uma igreja para os crentes, nós somos uma igreja para os de fora. Contada essa experiência, deixa eu voltar para o texto. Esse texto de Mateus 28, tão conhecido, ele primeiro apresenta um conceito teológico, que é o conceito da autoridade, que percorre todo o Evangelho de Mateus. A gente não tem tempo para percorrer todo o Evangelho de Mateus, mas eu quero só dar para você a ponta de um lado desse conceito e a ponta do outro lado desse conceito. A ponta desse lado do conceito é o momento em que Jesus se encontra no deserto, e Lúcifer se aproxima de Jesus, e uma das propostas de Lúcifer é: tudo isso que você está vendo, eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Lúcifer oferece para Jesus o poder. Jesus rejeita o poder que Lúcifer quer oferecê-lo, e Jesus adentra na sua missão, se subjuga à cruz, morre naquela cruz, ressuscita no terceiro dia, e após ressuscitar aparece para os seus discípulos e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e não por Lúcifer. Toda autoridade me foi dada pelo Deus Pai, Criador dos céus e da terra. E não foi me dada em parte, foi me dada toda. E a partir do momento em que Jesus conscientiza os seus discípulos que ele agora detém toda a autoridade, ele é o rei, ele venceu, ele é o rei do universo, é ele que está fazendo novas todas as coisas. Ele então diz: portanto, vão e façam discípulos. E essa frase tem um quê? De uma estratégia muito comum na antiguidade. Na antiguidade, os reis saíam das suas fortalezas com seus exércitos para dominar outras terras ou para lutar contra os seus inimigos. No entanto, os reis, eles não lutavam todas as batalhas, eles lutavam à frente dos seus exércitos tão somente nas grandes batalhas. No caso da antiguidade, batalhas que envolviam cidades fortificadas, cidades com muralhas. Os reis
eles dirigiam seus exércitos contra as principais cidades de um determinado reino, e quando aquelas cidades estavam vencidas, o rei voltava para o seu trono e deixava o resto da tarefa com os seus súditos, porque afinal de contas agora a tarefa era ir de vila em vila. Vilas são cidades não muradas na antiguidade, sem proteção alguma, e os seus súditos deveriam ir e anunciar que agora aquele reino tem um novo reino. Aqueles que se submetessem ao novo reino se tornariam também súditos desse rei. Aqueles que não se submetessem, o rei do reino, quando voltasse pela segunda vez, ele destruiria aquelas vilas. Jesus se apresenta aos seus discípulos dizendo: eu sou o rei do reino. Jesus venceu a batalha não pelo poder, mas pelo amor. E agora ele diz: vocês como meus súditos, eu os envio às vilas, para que vocês anunciem que esse mundo, esse universo tem sim agora um verdadeiro rei. E convide as pessoas a se submeterem a esse rei de amor. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Logo, Mateus 28:18 nos apresenta o ponto central na missão. E nós aqui estamos reunidos numa conferência que tem uma característica muito forte, que nós costumamos chamar ao longo dos anos do pessoal da missão integral. E missão integral envolve a consciência de que a missão da igreja envolve a redenção, não apenas do homem todo, mas do universo todo. A igreja tem uma missão para com a redenção da história, porque Deus não está redimindo almas, Deus está redimindo a história. Então a nossa missão precisa ser ampla sim. No entanto, eu acho que a gente sempre corre um risco nessa visão mais ampla e abrangente da missão. Nós nos esquecemos do cerne da missão. Uma das coisas que eu achei muito legal, ouvindo hoje à tarde o Antônio Carlos falando, apesar dele nos desafiar em áreas tão distintas, ao enfrentamento de coisas ruins em tantos cantos da sociedade, ele nos inspirar a nos mover na direção de vários problemas que nos cercam. Num determinado momento, ele nos disse claramente: mas tudo isso tem que ser feito sem nunca se esquecer que a única coisa que pode transformar o ser humano é o Evangelho. Por isso, o Evangelho é inegociável, o Evangelho é inquestionável, o Evangelho é o cerne da missão da igreja. A igreja pode se envolver com muitas tarefas e com muitas frentes. E a igreja pode até tornar o mundo melhor, por ela se envolver com essas tarefas e frentes. No entanto, quando a igreja se esquece do cerne da sua missão, que é o Evangelho, é o anúncio da vitória de Cristo sobre todo o mal, na cruz e na ressurreição, e o convite de Deus para que nós nos tornemos súditos de Cristo, nos rendendo ao seu amor e confiando plenamente, não no que nós podemos fazer, mas no que Ele já fez naquela cruz. Se a igreja se esquecer disso, ela se tornou uma ONG, e ela deixou de ser igreja. Ela se tornou um novo partido que articula politicamente, ela se tornou um novo grupo que procura promover movimentos, mas ela deixou de ser a igreja de Cristo, enviada por Cristo, com o propósito e com a agenda de Cristo. E qual é a agenda de Cristo? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora, fazer discípulos de todas as nações gera um fator complicador para nós. Porque fazer discípulos de todas as nações implica em nós deixarmos a nossa cultura
e nós adentrarmos numa cultura estranha e comunicarmos o que significa o Evangelho numa cultura a qual nós não pertencemos. Logo, isso demanda, por um lado, integridade, porque nós corremos o risco de, ao entrarmos em contato com uma outra cultura, negociarmos elementos fundamentais do Evangelho, descaracterizando a nossa mensagem, mas por outro lado, nós precisamos ter sim flexibilidade para com as formas, porque às vezes em nome de sermos fiéis ao Evangelho, nós nos tornamos fiéis à embalagem, nós nos tornamos fiéis à roupagem, à forma, à metodologia e não ao cerne, ao conteúdo e à essência. A gente está falando aqui desse duplo desafio que envolve igrejas relevantes no novo mundo. O desafio de não negociar o conteúdo, mesmo quando esse conteúdo soa como loucura para os gregos. Por outro lado, nós precisamos aprender a discernir que muitas coisas que nós fazemos como igreja não pertence ao Evangelho, mas pertence às metodologias que nós criamos, às formas que nós adquirimos, os jeitos das nossas próprias preferências. E o grande problema é quando o nosso jeito, a nossa forma, a nossa metodologia predileta se torna um empecilho para os de fora compreenderem o próprio Evangelho, para os de fora compreenderem o amor de Cristo. O que a igreja deve fazer nesse momento? Um dos autores prediletos nos últimos 15 anos meu, se chama Lesslie Newbigin. Lesslie Newbigin, infelizmente eu acho que a gente não tem nenhum livro traduzido dele para o português, mas ele foi um missionário inglês na Índia por mais de 3 décadas, e Lesslie Newbigin volta para a Inglaterra, e ele vai dar uma aula num seminário inglês. E o primeiro choque que Lesslie Newbigin tem é quando ele entra numa sala de aula, supostamente para formação de pastores e líderes, e descobre que 90% deles questionam ou a existência de Deus, ou a autoridade das Escrituras, ou a obra feita, ou a historicidade da obra feita por Jesus na cruz e na ressurreição. E Lesslie Newbigin sai daquela aula e ele escreve um artigo. E nesse artigo ele diz, entre outras coisas, ele diz: enquanto os missionários ingleses estavam evangelizando os pagãos, a Inglaterra estava sendo paganizada. E a partir daí, ele começa a fazer várias reflexões. Uma delas é que a igreja morreu na Europa, e segundo ele, iria morrer também nos Estados Unidos, porque a igreja criou um conjunto de preferências, formou dentro de si mesmo uma subcultura que torna incompreensível a sua mensagem ao mundo do lado de fora que está dinamicamente em transformação. E ele diz: a igreja vai morrer abraçada com as suas preferências e se negando a mudar para cumprir a sua missão. Um dos textos de Lesslie Newbigin, num livro chamado The Open Secret, ele fala do encontro de Pedro com Cornélio. E ele diz que aquele encontro é um retrato vivo do que tem acontecido com a igreja na atualidade em vários espaços do mundo ocidental. Pedro
é o representante da religiosidade. Pedro tem gostos e preferências. Pedro tem um estilo pessoal e Deus o manda ao encontro de alguém que não condiz com as preferências de Pedro. E Pedro, mesmo ouvindo a voz do Senhor, ele é capaz de dizer: Senhor, não. Senhor, não. Senhor, não. E quando ele vai para a casa de Cornélio, meio na marra, quando ele chega na casa de Cornélio, ele ainda diz: vocês bem sabem que eu não deveria estar aqui, mas Deus me mostrou o contrário. E Leslie Newbigin diz que a única chance para a igreja ocidental se tornar relevante na cultura emergente que nós chamamos de pós-moderna, é a igreja se convencer de que Deus mostrou o contrário, e ela se render à agenda de Deus, abrindo mão da sua própria agenda, das suas preferências, dos seus hábitos, dos seus costumes. Deixa eu só falar mais um pouquinho sobre isso. O que talvez para muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, a ficha não caiu ainda, é que talvez por 2 séculos, a igreja da Inglaterra, a igreja da Europa, a igreja dos Estados Unidos, por 2 séculos, eles enviaram missionários aos confins da terra. E nós entramos meio atrasados nesse negócio, até porque nós fomos evangelizados como os nativos dos confins da terra. Então nós não tínhamos missão. A missão era deles, nós estávamos evangelizados nos confins da terra, a gente não tinha missão. De repente a gente descobriu que a gente tinha missão também, e a gente resolveu ir para o que está sobrando de confins da terra. Só que tem que faltar uma percepção para a igreja da atualidade. Essa cultura emergente, que muitos denominam como pós-moderna, rompeu as barreiras geográficas, fazendo com que os confins da terra viessem para o nosso quintal. O Hirê e o Razif estavam na minha sala de estar. Uma mentalidade pagã, uma mentalidade alheia à cosmovisão cristã, uma mentalidade distante da redenção em Cristo. Você não precisa atravessar o mundo para encontrar pessoas que pensam assim hoje, basta você atravessar a rua. Logo, a igreja vive num contexto em que ela precisa aprender o que é conteúdo e fazer disso inegociável, mas também discernir o que é mera forma, e o que na sua forma a tem impedido de entrar na casa de Cornélio e ser compreendida por Cornélio. Terceiro, a grande questão nesse negócio é como a igreja cumpre essa missão. Já eu quero voltar para o item anterior, mas eu só queria rapidamente dizer para vocês o seguinte aqui. Primeiro, os particípios que vêm nesse texto aqui de Mateus 28, apontam para 2 meios no nosso cumprimento da missão. Primeiro, batizando-os, e eu não tenho tempo aqui para explicar todo o significado do batismo, através do qual a pessoa era inserida na comunidade do reino, na comunidade dos discípulos. Segundo, ensinando-os, e aqui o particípio nos aponta para um processo de vida. Você não consegue ensinar uma pessoa tudo o que Jesus nos ensinou a guardar em 6 meses numa classe de novos membros. A pessoa adentra na comunidade dos discípulos e ao longo da vida ela vai estar participando e aprendendo acerca do que Jesus espera de sua vida. Agora, a grande questão é que algumas igrejas se tornaram espaços nos quais
nós batizamos filhos de crentes e ensinamos eles a se tornarem pessoas com uma moral mais elevada do que os de fora. E muitas igrejas se consideram fiéis, porque elas têm dentro delas um grupo de pessoas que tem uma moral superior aos de fora. E eles acham que isso é igreja. E a grande questão é, quando Jesus apresenta aqui o batizando-os e ensinando-os, ele está falando que isso é fim ou isso é meio? Óbvio, é meio. Porque a igreja nasce por causa da missão. Jesus disse, agora eu quero que vocês caminhem pelo mundo e façam discípulos. E na medida em que os discípulos fazem discípulos, igrejas locais emergem. A igreja emerge na história por causa da missão. Por outro lado, a igreja passa a existir na história para a missão. E isso deveria ser tão claro para a gente, quando a gente, por exemplo, volta lá atrás, em Gênesis 12, quando Deus se relaciona com um homem chamado Abraão e diz, farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Perceba a quantidade de vezes que o termo bênção aparece em Gênesis 12. Eu o abençoarei, e você será uma bênção. Todos os povos da terra serão abençoados. Uma pergunta precisa ser feita aqui. Deus escolhe Abraão e decide abençoá-lo para quê? Porque, ao meu ver, o grande equívoco teológico dos descendentes de Abraão é que eles interpretaram o conceito eleição como um privilégio e não como uma responsabilidade. E em Gênesis 12, o conceito eleição aponta para a responsabilidade. Se você pegar Gênesis de 1 a 11, Deus está em relação com toda a humanidade, e a humanidade decaída, e Gênesis 11 acontece Babel, o clímax de uma humanidade rebelde, mas ao invés de mandar novamente dilúvio, Deus decide escolher um homem, e Deus estabelece a partir de Gênesis 12, uma relação específica com o homem e com os seus descendentes. A pergunta é, por quê? A resposta: esse homem, ele é chamado e enviado para ser bênção aos povos dispersos de Babel. Abraão não é chamado por Deus para ser um indivíduo com uma descendência privilegiada, com uma moral acima da média no meio dos povos dispersos. Abraão é chamado por Deus e abençoado por Deus para que ele se torne um canal de bênçãos aos povos dispersos em Babel. Assim, a gente deveria perceber que o grande desafio que envolve as nossas igrejas na atualidade, ao meu ver, quando o assunto é como ser uma igreja relevante num novo mundo, passa pelo resgate do caráter missional da igreja no mundo. O que significa isso? O próprio termo eclesia já é conhecido de alguns, vem aí do prefixo ek, com o verbo kalel, chamar, convocar. Eu, na minha adolescência, na classe de catecúmenos, numa igreja presbiteriana, eu aprendi que, o termo eclesia significa ek mais kalel, chamados para fora. Deus nos chamou para fora do mundo. Por isso, crente que é crente, não tem amigo com não crente. Crente que é crente, entre o culto na igreja e o aniversário do priminho, vem para a igreja.
Crente que é crente, se os parentes que não visitam há 5 anos chegar em casa 15 minutos antes do culto, deixa ele sentado no banco da sala e diz: olha, desculpa, mas eu tenho um compromisso agora e eu vou para a igreja. E isso a minha família fez durante muitos anos, e a consequência disso foi: os nossos parentes e amigos nunca se interessaram pelo Evangelho, porque as nossas vidas não demonstravam qualquer contato com o verdadeiro Evangelho. Nós tínhamos sido consumidos pela cultura religiosa, mas de Evangelho as nossas vidas não tinham nada. Nós éramos incapazes de perceber que Deus havia nos tocado pela sua imensa graça, não para que nós nos sentíssemos superiores aos nossos parentes e amigos, mas Deus havia nos tocado pela sua imensa graça, para que nós nos tornássemos fonte, canal de bênção aos nossos amigos e parentes. Em outras palavras, Dietrich Bonhoeffer já dizia: a igreja só é igreja quando é para os de fora. Você já parou para pensar quanta energia nós gastamos nas nossas igrejas? Quanto tempo nós gastamos nas nossas igrejas? Quanto dinheiro nós gastamos nas nossas igrejas, por causa dos de dentro, por causa das demandas dos de dentro? Quantas vezes as nossas igrejas se transformam em verdadeiros clubes religiosos, no qual existem atividades para as mais variadas faixas etárias, e nós procuramos criar atividades criativas, atividades atraentes, atividades legais. Por quê? Porque se a gente não tiver esse tipo de atividade, os nossos jovens vão conviver com os amigos não crentes. Se a gente não tiver encontros para os casais, comerem pizza juntos e conversarem, e ouvirem uma boa música gospel, sabe o que eles vão fazer? Eles vão conviver com os não crentes. Isso é igreja? Eu sei. Isso gera uma séria preocupação no coração de alguns de vocês. Primeiro, se a gente começar a levar a sério esse princípio, as nossas igrejas vão se esvaziar. Vão. Primeiro, elas vão se esvaziar de atividades, porque muitas das coisas que muitas vezes nós fazemos como igreja, não tem a ver com o que significa ser igreja. Eu me lembro que, algum tempo atrás, eu fui convidado por um amigo para falar na igreja dele, e eles queriam que eu falasse a liderança dele sobre como nós podemos ter uma vida evangelisticamente orientada. Eles queriam fazer discípulos, e eles queriam saber como. Ok, eu raramente, eu quase nunca saio da minha igreja de final de semana. Eu sou um pastor coruja. Eu acho que Deus tem me confiado aquelas pessoas, e eu não me sinto confortável em ser arroz de festa em outros lugares. No entanto, aquele amigo disse: Ricardo, o propósito é específico. Nós queremos que você venha aqui nos ensinar como evangelizar os nossos amigos e os nossos vizinhos. Eu falei: ok. Falei com a liderança da minha igreja, acreditei na motivação deles e fui para lá. Cheguei lá numa sexta-feira à noite, na casa desse meu amigo. Ele morava num condomínio fechado da cidade, e nós comemos uma pizza juntos, fomos para a cama, e às 8 horas da manhã a gente estava saindo para ir para a igreja, porque ia começar o seminário Como Alcançar os Seus Vizinhos e Amigos. E quando a gente estava saindo com o carro,
um cara que estava correndo, junto com o filho, e junto com alguns amigos, todo mundo do condomínio correndo, e o crente dentro do carro indo comigo para a igreja, né? Aí, o sujeito assim, bateu no capô do carro, o crente meio apressado, porque ele estava meio atrasado para o seminário, como evangelizar os seus vizinhos, os seus parentes, ele parou o carro, e o sujeito que estava correndo disse assim: ô cara, você vai estar por aí na hora do almoço? Ele falou assim: acho que não vai dar, eu estou com uma outra programação aí e tal. O cara falou assim: não, porque a gente vai reunir os homens do condomínio para ter um churrasquinho juntos, bater um papo, sabe como é? A gente precisa se conhecer melhor, a gente precisa trocar mais ideias, a gente quer saber mais acerca um do outro. Ele falou: vamos ver, mas acho que não vai dar. E saiu fora, né? E passou o sábado todo no seminário como evangelizar os seus vizinhos e os seus parentes. E aí, quando foi umas 6 horas da tarde, a gente estava voltando, e assim, tinha uns 6, 7 casais na beira da piscina, e o cara que havia convidado ele, pegou e levantou, fez assim: peraí, foi lá: pô cara, que pena que você não apareceu, foi tão gostoso, mas sobrou uma carninha aí, a gente está reunindo os casais agora à noite em volta da piscina, a gente vai continuar o relacionamento, parece aí, hein? Traz seu amigo. Ele falou assim: tá bom, vou ver. Vai ver nada. Tinha culto às 8 horas da noite na igreja, evangelístico. E quando a gente voltou, já era mais de 11 horas da noite, o condomínio todo dormindo. E domingo de manhã, quando a gente foi sair, sabe o que estava acontecendo? Todos os homens do condomínio, junto com seus filhos, estavam batendo uma bola no campinho de futebol. Eu fiquei aguado para estar no meio deles, mas eu tinha que ir com meu amigo crente para a igreja. Se eu fosse um cara daquele do condomínio, eu ia dizer: está aí uma coisa que eu não quero ser nunca na vida. Faz mal para a família esse negócio. Faz mal para os relacionamentos. Já pensou, se eu me tornar crente, eu não vou poder mais me relacionar com o pessoal do condomínio? E eu me lembro do meu vizinho em Pirituba, porque eu sou pecador também. Lá no começo do meu ministério, eu me lembro do meu vizinho dizendo: ô Ricardo, vamos fazer um churrasquinho hoje. E eu nunca tinha tempo para ele. Eu vivia na igreja. E hoje eu entendo por que aquele cara nunca topou ir para a igreja comigo. Se eu tivesse no lugar dele, eu também não iria. É fria. Bem, queria só voltar um pouquinho, nesses últimos 10 minutos, nesse conceito. Se a nossa missão, como igreja, para nos tornarmos relevante no mundo atual, passa por a gente discernir o que é o nosso conteúdo inegociável, o evangelho, e o que é método, o que é forma, o que é subcultura gospel, que mais atrapalha a nossa missão do que contribui para que os nossos parentes, amigos, vizinhos encontrem a salvação em Jesus, a gente está falando de contextualização. E deixa eu dar um exemplo bíblico do que significa contextualização. O livro em Atos dos Apóstolos, ou a igreja em Atos dos Apóstolos, se depara com 2 contextos missionários bem distintos. Primeiro, quando você pega Atos 2, você encontra o apóstolo Pedro pregando para judeus. Mas quando você vai para Atos, capítulo 17, você se depara com com Paulo, pregando no Areópago para os gregos. Judeus tinham uma cosmovisão bíblica, eles acreditavam num Deus único, eles tinham na sua mente e no seu coração toda a história da salvação
descrita através dos eventos do Antigo Testamento, e eles trabalhavam com um conceito que lhes era comum, o conceito Messias. Os gregos tinham uma cosmovisão completamente diferente, a começar do fato de que eles achavam um absurdo, uma pobreza, uma economia sem necessidade, um povo ter um Deus só. Com tanto Deus para se adorar, um povo ser tão pobre e ter um só. Não? Que falta de criatividade, que coisa monótona, ter um Deus apenas. Os gregos trabalhavam com uma ética relativa. Muitas coisas que para os judeus eram consideradas erradas, e muitas coisas que eram muito claras, branco no preto, isso não pode, para os gregos era tudo relativo. E aí Paulo, e outra, inúmeros conceitos teológicos, que para os judeus eram tranquilos de serem assimilados, para os gregos nem se passava pela mente deles, era repudiado. Olha o que acontece, quando Pedro prega em Atos 2, no pátio do templo, ele começa o sermão dele dizendo: homens da Judéia e que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Explicar, esclarecer. A pregação de Pedro tem um propósito: elucidar, porque muitas das ideias já estão neles, muitos dos conceitos já estão neles. A pregação de Pedro visa colocar os conceitos nos lugares certos e elucidar alguns, acendendo algumas lâmpadas aqui e acolá. Para isso, ele diz: isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E passa batido para a gente. O Eugene Peterson costuma dizer que a gente lê tanto a Bíblia que a gente perde a capacidade de ouvir a Bíblia, né? A gente lê tanto que a gente perde a capacidade de ouvir a Bíblia, e a gente nunca para pensar o seguinte: Pedro não tem que falar quem é esse tal de Joel, todo mundo já sabe. O mesmo acontece quando ele fala a respeito dele, disse Davi. Que Davi? Quem é esse Davi? É algum cantor, é algum político, algum escritor famoso? Todo mundo sabe quem é Davi. E aí, quando Pedro chega junto na turma, ele faz uso de um conceito teológico comum. Ele diz: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor, Kyrios, e Cristo, Messias. É uma linguagem que faz todo sentido para o judeu. Agora, quando Paulo está falando aos gregos, é interessante, olha como o discurso de Paulo começa: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Sabe o que eu aprendo com esse texto aqui logo de cara? Se você quer pregar a homens e mulheres dessa cultura emergente, você precisa mudar o seu conceito de pregação. A sua pregação não começa pela ideia que você quer afirmar. A tua pregação começa pela pergunta que as pessoas estão fazendo. No Areópago, quem começa o discurso não é Paulo. No Areópago, quem começa o discurso são os gregos. E mais, no Areópago, o termo grego utilizado para definir o que Paulo faz é diálogo. Paulo dialoga com o povo do Areópago. E continua, ele diz: vejo que em todos os aspectos são muito religiosos. E esse vejo, se você pegar o texto completo, você vai perceber que Paulo andou por Atenas observando o que rolava ali. Paulo teve a capacidade de fazer o que a gente chama de exegese cultural.
E eu sei, alguns pastores aqui presentes, eu sou dessa geração, que os nossos seminários nos ensinaram a fazer, bem ou mal, a exegese bíblica. A exegese bíblica é muito importante. A exegese bíblica a gente tem que sim, que aprender e utilizar constantemente, mas o que a maioria de nós não aprendeu em lugar nenhum, foi olhar para a nossa cultura e perceber quais são as grandes questões, quais são as grandes perguntas, quais são os grandes dilemas que envolvem os homens e mulheres inseridos na cultura para a qual nós fomos enviados. E Paulo diz: encontrei até um altar ao Deus desconhecido. Em meio à exegese cultural, Paulo encontra um ponto de contato, a partir do qual ele vai apresentar o quê? O Evangelho. Porque o Evangelho é o cerne da missão. E ele diz: o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. E a partir daí Paulo começa a anunciar o Evangelho. Eu queria que você parasse um pouquinho para pensar no seguinte: existe uma grande barreira entre a cultura judaica e a cultura helenista. Você já imaginou Pedro pregando no Areópago o mesmo discurso do pátio do templo? Pior ainda, Paulo pregando no pátio do templo de Jerusalém o discurso do Areópago, não faria sentido algum. Agora, deixa eu cutucar vocês com uma coisa. Eu acho que a grande maioria das nossas igrejas nasceram e se desenvolveram numa cultura chamada modernidade, a qual tem as suas raízes no pensamento judaico-cristão, e por isso as igrejas da modernidade são muito parecidas e são muito familiarizadas com o discurso de Pedro no pátio do templo. O problema é que a cultura do lado de fora da igreja, a cultura dos nossos amigos, a cultura dos nossos vizinhos, a cultura das pessoas com quem a gente se relaciona do lado de lá dos muros da igreja, é uma cultura muito mais parecida com a cultura do Areópago do que com a cultura do templo. Logo, a igreja que quiser ser relevante, ela vai ter que atravessar fronteiras. E atravessar fronteiras vai significar a gente se despir de alguns hábitos, costumes, que são preferências nossas, mas que nada tem a ver e não comunica absolutamente nada àqueles a quem Deus nos enviou para comunicar o Evangelho. Isso se chama contextualização. E antes que alguns fiquem bravos comigo, deixa eu chamar o titio Tim Keller aqui para me defender. O Tim Keller diz o seguinte: contextualização encarna o Evangelho para uma cultura. É o processo através do qual nós apresentamos o Evangelho para as pessoas, com uma visão de mundo bem particular, de forma que nossos ouvintes possam entender. Presta atenção nessa frase agora. Contextualização não é dar às pessoas o que elas querem, mas sim dar as respostas de Deus, as quais elas podem não querer, para as perguntas que elas estão fazendo, e de uma forma que elas possam compreender. Ele termina: tudo numa igreja deve ser contextualizado, se ela quer ser relevante. Sua mensagem? Não. Tim Keller não está dizendo que a gente tem que abrir mão do Evangelho, mas a gente tem que ser sensível às perguntas que as pessoas estão fazendo. Seu discurso, sua abordagem, seu modelo de liderança, seu estilo de adoração, entre outras coisas.
E aí, eu termino lançando para vocês apenas algumas considerações finais. Voltar 2 slides. Quer que eu fique ali para sair na foto também? Não? Ok. Enquanto isso eu bebo água. De nada. Tiago, ganhei 1 minuto, hein? Vamos lá. Primeiro, por que novas igrejas para um novo mundo? Primeiro, porque a implantação de novas igrejas representa o cerne do mandato que nos foi dado por Jesus e do modelo que nos foi deixado em Atos. Eu vou ganhar tempo passando batido nisso aqui. Segundo, novas igrejas investem o melhor de seus recursos na tarefa de alcançar e servir os de fora. Novas igrejas focadas nos de fora, elas não têm ainda, e espero que não tenha mais tarde, tantos departamentos, tantas estruturas internas, tantas atividades que consomem 80, 90, 95, 99% das suas energias, do seu dinheiro e coisa assim. Igrejas novas só pensam em uma coisa: como eu posso usar o pouco que eu tenho para alcançar homens e mulheres do lado de fora e servir essas pessoas. Terceiro, novas igrejas adaptam-se mais facilmente ao contexto cultural daqueles que desejam alcançar. E aqui, não adianta a gente ser idealista. Às vezes algumas pessoas vêm conversar comigo sobre revitalização de igreja e dizem: porque a minha igreja tem 120 anos, e eu vi lá o que a Chácara Primavera está fazendo, será que eu não consigo? Eu sou muito honesto com o cara, eu falo assim: não vai dar, cara. São coisas muito diferentes. Revitalizar uma igreja não é ressuscitar uma igreja e tornar ela novamente novinha. E a melhor ilustração que eu tenho é a seguinte: eu tenho uma avó de 94 anos de idade, ela mal consegue andar, e eu tenho uma filha de 14 anos de idade que dança balé, e a Lígia, minha filha mais nova, faz esparcato, pula para cima, cai com as pernas abertas no chão, que me dá frio na barriga só de ver. Imagine eu chegando para minha avó e falando assim: vó, presta atenção no que a Lígia vai fazer. Aí depois a Lígia, assim, com as pernas abertas no chão, eu falo: vó, agora é a sua vez. Não dá. Por isso eu diria que alguns grupos que emergem na nossa cultura, alguns desafios que emergem na nossa cultura precisam ser alcançados através de novas igrejas. E aí, antigas igrejas saudáveis, que não têm mais a mesma agilidade para fazer a curva, mas têm experiência, têm poder na oração, têm recursos financeiros, podem apoiar novos grupos e festejar quando os seus netos alcançam aqueles novos grupos. Quarto, novas igrejas são caracterizadas por novos cristãos, os quais se revelam altamente responsivos ao Evangelho, tanto na transformação como na multiplicação. Eu diria para vocês que, é na minha experiência, eu não sei se isso vale para todos, na minha experiência, quando eu olho a minha igreja hoje, e a gente tem aos finais de semana alguma coisa em torno de 1000 pessoas, eu posso olhar para as pessoas e o que eu vejo é rede de relacionamentos. Se você me perguntar qual foi a estratégia evangelística que vocês usaram, vocês usaram evangelismo explosivo, vocês usaram 4 leis espirituais, vocês usaram o cristão contagiante, vocês usaram igreja com propósito, fala: cara, o negócio aqui é muito mais sem propósito que você imagina. O que eu vi acontecer aqui é
gente ser impactada pelo Evangelho e trazer o seu amigo para ser impactado pelo Evangelho, e trazer o seu vizinho para ser impactado pelo Evangelho, e trazer o seu cunhado para ser impactado pelo Evangelho, porque uma coisa é fenomenal quando você se relaciona com gente como o Razif e o Hiré. Quando você ensina o Evangelho numa igreja, para crentes velhos, você não tem reação nenhuma. Mas quando você comunica o Evangelho para os de fora, sabe o que acontece? Até você volta a acreditar no Evangelho. O que o Evangelho faz na vida das pessoas, reaviva a sua fé. A transformação que o Evangelho faz num casal do lado de fora da igreja, que está à beira da separação, a transformação reaviva a sua fé. A transformação que o Evangelho faz num sujeito que não sai do botequim, quando ele entende a graça de Deus, reaviva a sua fé. Um dos caras que mais tem impactado a minha fé, é um cara com quem eu tenho um relacionamento já há uns 10 anos como amigo, e eu ainda não tive o prazer de batizá-lo. Mas esse cara já trouxe para a igreja pelo menos umas 40 pessoas. Esse cara já foi responsável pela plantação de uma igreja. Porque uma igreja em São Paulo começou porque ele disse assim: Ricardo, eu tenho uns amigos em São Paulo e eu quero que eles escutem o Evangelho. Eu não sei como explicar, mas eu vou marcar um jantar, você vai comigo e você explica. E eu fui no jantar com esse cara, e eu cheguei lá em São Paulo, eu nunca, prometo, eu nunca tinha visto Milionário ao vivo e a cores. Eu nunca. Mas eles também nunca tinham visto um pobre preto e branco, então foi normal. Mas eu me lembro quando eu conversei com eles sobre a proposta de Jesus para a vida deles. E quando terminou, eu falei: bom, eu queria abrir aqui, alguém tem alguma pergunta? Um cara levantou a mão, e assim, o jeito que ele levantou a mão, eu falei: agora vai sobrar, agora a coisa vai pegar. E o cara levantou a mão e disse: eu queria saber uma coisa. Eu falei: pois não. Ele falou: a gente só vai ter esse estudo hoje, ou a gente vai ter toda semana? Aí um outro levantou a mão. Eu falei: pois não? Ele disse: aproveitando essa pergunta, é só para a gente ou pode trazer amigos? Depois de 6 meses, nós tínhamos mais de 100 pessoas estudando a Bíblia num centro comercial de São Paulo. 90% deles nunca haviam pisado numa igreja. Sabe por quê? Eu creio, existe um avivamento acontecendo do lado de fora da igreja. Pessoas estão em busca de Deus. Os livros mais vendidos revelam isso. Pessoas estão em busca de Deus, e se eles estão buscando da forma errada, é porque existe uma igreja tão ensimesmada, tão subculturada, tão dentro de si mesma, que não consegue se comunicar de uma forma que faça sentido aos nossos amigos e vizinhos, para que eles se libertem compreendendo o verdadeiro Evangelho e se tornem discípulos de Jesus. E termino dizendo: novas igrejas contribuem com a revitalização da igreja de Cristo numa cidade e região. Porque quando novas igrejas emergem, antigas igrejas são reanimadas. Ou pelo autoexame, porque elas começam a perceber o que aquela nova igreja está fazendo, e por que a gente não faz isso?
Por que a gente não experimenta isso também? Outra coisa, novas igrejas funcionam como uma espécie de laboratório. O que uma igreja com 100 anos, 80 anos jamais pode fazer como experiência, uma igreja pequena, nova, que está começando, pode. E por fim, muitas vezes, pessoas que passam por uma nova igreja e compreendem o Evangelho, com o passar do tempo, elas acabam caminhando por uma outra igreja na cidade, contribuindo com a revitalização da vida, da fé, da energia daquela igreja já existente. É por isso que eu termino com a seguinte frase de Winston Churchill. Ele diz: vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. Eu decidi que, pela graça de Deus, eu quero marcar a minha vida, plantando novas igrejas. E Bertolt Brecht diz: há aqueles que lutam um dia, e por isso são bons. Há aqueles que lutam anos, e são melhores ainda. Porém, há aqueles que lutam toda a vida. Esses são imprescindíveis. E que Deus faça de nós, homens e mulheres, dispostos a lutar a vida toda. Amém?